Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma das nossas videoaulas, né? Hoje, língua portuguesa, nós vamos fazer a correção da página 73 do livro de vocês e, na sequência, vamos continuar, né, os nossos estudos sobre roteiros de cinema, certo? Hoje, para fazer essa correção, dentro daquilo que nós combinamos, tá? Só vai continuar no vídeo fazendo a correção se você já respondeu as questões. Caso contrário, para o vídeo por aqui. Vai lá, faz as suas atividades e só depois você retoma para responder, tá certo? Então vamos lá no livro de vocês, página 73, questão 1. Quem são os personagens dessa história e onde ela acontece, né? Então os personagens aí, um menino, né? Vamos colocar lá. Um menino de 8 anos. Deixa eu fazer com o azul que ele está melhor do que o preto. Um menino de 8 anos chamado Antônio. E uma idosa conhecida como Dona Cristina. Se você colocou só Dona Cristina e Antônio, também está correto, tá? Aqui a resposta fica mais elaborada um pouco. Onde ela acontece, né? No pátio da casa de Antônio, tá? No pátio da casa de Antônio e também no pátio da Dona Cristina, né? E no pátio de Dona Cristina, tá? Então é aí que acontece essa história, no pátio da casa dos dois, né? 2. Procure no dicionário os significados da palavra crédito e a seguir escreva ao que se encaixa na linguagem cinematográfica. Então, na aula passada eu conversei com vocês que a palavra crédito teria mais de um significado e era para você procurar aquele que se encaixasse, né, no cinema, né, na questão aí cinematográfica. Vamos lá, então. Vou pegar aqui para vocês a questão 2. De acordo com o Aurélio, tá, nós temos lá sim, de cinema, tá? Rádio, de rádio, televisão. E aí vem a descrição, enumeração dos atores, músicos, diretores, dos atores, músicos, diretores, técnicos, etc. Que participaram da realização de um determinado filme. Que participaram da realização de um determinado filme. Programa de televisão ou de rádio, né? No nosso caso, filme, porque nós estamos falando de cinema.
Número 3. Se a cena a seguir fosse interpretada em uma peça de teatro, nós já conversamos sobre isso na aula passada, né? Não dá para dizer que na cena de teatro e no cinema vai ter a mesma sensação para quem está assistindo, porque no cinema as câmeras podem aproximar dos detalhes e já na cena de teatro não, né? Então vamos continuar agora o livro de vocês na página 74, tá certo? Que aí é o conteúdo de hoje, tá? Então na página 74 do livro de vocês. Nós vamos iniciar ali com um texto, que também é um roteiro de cinema. Nas páginas anteriores, você leu a parte inicial do roteiro de Dona Cristina Perdeu a Memória. Leia a seguir a continuação da cena 1 e depois faça o que se pede. Tá? Pátio da casa de Antônio. Dona Cristina, bom dia. Não te ensinaram a cumprimentar as pessoas quando tu te aproximas delas? Antônio não diz nada, apenas olha. Dona Cristina, um pouco mais doce. Como é teu nome? Antônio. Dona Cristina, Antônio, sabia que hoje é o dia de Santo Antônio? Na minha família, todo mundo era devoto de Santo Antônio. Acho que por isso que tem muitos Antônios. Meu irmão é Antônio e a gente chamava ele de Toninho. Meu pai era Antônio e chamavam ele de Nico. Meu avô era Antônio e chamavam ele de seu Tonico. E meu bisavô era Antônio e chamavam ele de Coronel. Na verdade, eu acho que é o único que o codinome parecia mais importante do que o nome. Porque os outros parecia que ficavam muito pequeninhos, não acha? Toninho, Nico, Tonico. Eu acho que Antônio tem que ser chamado de Antônio. O que é um codinome? O Antônio perguntou. Dona Cristina, codinome é um nome que a gente inventa quando a gente não quer que saibam o nome da gente. Por exemplo, meu nome é Maria Tereza Cipriana Schmidt Miller, mas eu acho um nome muito grande, que parece de uma velha bruxa. Então, digo logo para todo mundo que meu nome é Cristina. Dona Cristina termina de fazer o concerto, recolhe o material, coloca o relógio no pulso. Dona Cristina, já terminei o meu concerto. Vou entrar porque tá na hora deles me darem banho. Sabe que depois que você fica velho, todo mundo começa a te tratar como um abobado, igualzinho como fazem quando a gente é criança, sabe? Falando em falsete. Oi, vizinha, como é que tá hoje? Olha, mas a cara tá bem rosada. Conseguiu fazer cocô? Antônio acha graça. Dona Cristina, já saindo. Tchau, Antônio. E não deixa ninguém te chamar por um apelido. Antônio é um nome muito bonito e um nome de homem de verdade. Dona Cristina se dirige ao alpendre do asilo que Antônio tenta enxergar através de um buraquinho da cerca. Cena 2. Pátio da casa de Antônio. Mãe de criança larga um patinho de madeira sobre uma mini pista. O patinho começa a descer em ritmo de relógio. No pátio dos fundos, Antônio está reequilibrando a mesma tábua da grande pista de rampas que desequilibrou no dia anterior. Antônio pega seu triciclo e vai para o início da pista. Volta a pedalar rapidamente pelas rampas e pontes. Cai. Dona Cristina se aproxima da cerca com material de marcenaria, pendura o relógio no mesmo lugar e começa a trabalhar no mesmo buraco do dia anterior. Antônio se aproxima feliz. Oi? Bom dia, mas que menino educado, como é seu nome? Antônio estranha, mas mesmo assim responde. Antônio. Dona Cristina. Antônio, ontem foi dia de Santo Antônio. Acho que é o primeiro ano que ninguém me trouxe um pedacinho de pão de Santo Antônio. Sabe que aqui no asilo tem muitos Antônios. Antônio, na ponta dos pés, tenta enxergar por cima da cerca. Dona Cristina. O outro que está sentado no banco também é Antônio. O apelido dele é Nico. Antônio é um nome esquisito, né? Mas acho que não é nome de soldado, não. Antônio tem que ser um ator ou escritor. Antoniquim, Antônio Maria. Ou tem que ser dono de padaria, de armazém. Ô menino, vai lá no seu Antônio e compra 10 cacetinhos na conta. Antônio não acha muita graça. Dona Cristina pega o relógio, recolhe as ferramentas e se despede de Antônio.
Dona Cristina: bom, acho que hoje não vou poder terminar meu serviço. Tenho que tomar banho, porque é dia de visita. Dona Cristina se afasta e Antônio pode enxergar melhor o alpendre do asilo pelo buraco que ela deixa na cerca. E aí, de acordo com esse texto que eu li para vocês, né, desse roteiro de cinema, que vocês podem observar aí, a cada fala dos personagens, a cada participação dos personagens, aparece um início aqui com o nome dele todo em letra maiúscula, né? O nome do personagem, aqui da Dona Cristina, aqui do Antônio. Quando vamos trocar de cena, também aparece aqui, né? Cena 2, cena 1. Colocam o local onde está acontecendo essa cena, tá? Todas essas são indicações para quem vai gravar a cena, para os atores, tá? Para os diretores, para os cinegrafistas, todo mundo que vai acompanhar essa gravação tem que saber exatamente o que vai acontecer, um passo a passo. O que Antônio faz nas duas cenas antes de começar a conversar com Dona Cristina? O que acontece nesses dois momentos que o desagrada? Então, o que aconteceu? O que a Dona Cristina fez no primeiro momento e o que a Dona Cristina fez no segundo momento que desagradou o Antônio? Que atividade Dona Cristina realiza nos dois encontros com o Antônio? O que a Dona Cristina estava fazendo? 3. Qual é o verdadeiro nome de Dona Cristina? 4. Por que ela prefere ser chamada de Cristina? 5. Onde Dona Cristina vive? 6. Copie do texto uma reclamação de Dona Cristina a respeito da velhice. 7. Copie os trechos da cena 1 em que Dona Cristina emite opinião sobre o nome de Antônio. Na cena 1, o que a Dona Cristina achou do nome do Antônio? Porque ela vem na cena 1 e fala uma coisa sobre o nome Antônio. E depois, na cena 2, ela já vai falar outra coisa completamente diferente, né? 8. Na cena 2, o que Dona Cristina afirma sobre o nome do menino? 9. Por que na cena 2, Antônio estranha que Dona Cristina tenha perguntado seu nome? 10. Para falar com o Antônio, Dona Cristina usa uma linguagem formal ou informal? Copie um exemplo do texto que justifica sua resposta. Então, uma linguagem formal é uma linguagem que você utiliza, por exemplo, quando você vai falar com o diretor da escola, quando você vai escrever uma carta de trabalho, né? Então, assim, é uma linguagem mais culta. Uma linguagem informal é aquela linguagem que você utiliza com o seu amiguinho da escola para conversar, né? Com pessoas que são mais próximas a você, tá? Como está organizado esse texto? Em atos, em cenas ou em estrofes? No próprio texto vem escrito, né? 12. Na maior parte dos textos narrativos, os diálogos são indicados por meio de aspas ou travessão. Como são apresentados os diálogos nesse texto? Tá? Nesse texto, eles utilizaram aspas ou eles utilizaram os travessões? 13. Para que servem os parênteses no texto, né? Para quem não se recorda, né? O sinal de parênteses, aspas e o travessão, tá? Então, para que serve o parênteses nesse texto? 14. Há orientações no texto que não aparecem entre parênteses, o que facilita a identificação dessas orientações no roteiro, tá? Então, há orientações que não estão entre parênteses. Então, o que facilita essa identificação dentro desse roteiro, tá? Um roteiro para cinema é um guia que contém os diálogos entre os personagens e diversas explicações, rúbricas, que orientam os diferentes profissionais envolvidos na produção do filme, atores, diretores, cenógrafo, entre outros. Para que o roteiro cumpra sua função de linguagem, cumpra a sua função, a linguagem utilizada deve ser simples e explicativa, tá? Então, aqui eu vou pedir para vocês grifarem
tá? Um roteiro é um guia que contém diálogos entre os personagens, explicações, tá? Que orientam os profissionais envolvidos na produção do filme. Então, para que o roteiro cumpra a sua função, a linguagem utilizada tem que ser simples e explicativa. Assim como nas peças de teatro, os roteiros são divididos em atos e cenas, e assim como a maior parte das narrativas, apresentam um conflito que norteia o enredo e um desenlace, ou seja, um desfecho da história. Aqui você pode grifar todo esse parágrafo, tá certo? Então, o roteiro de cinema e o roteiro do teatro, eles são bem parecidos, tá? Na sua escrita, porque nós sabemos que no momento de executar, é preciso que exista uma diferença, porque como nós vimos ali, quando eu trabalho com roteiro de cinema, a câmera vai se aproximar dos brinquedos, das imagens, e já no teatro não. Então, assim, na hora de escrever o roteiro, eles são muito semelhantes. Na hora de executar, existem grandes diferenças, tá certo? Então, vocês vão aí responder essas questões no livro de vocês com bastante capricho, tá? E aí, na próxima aula, nós vamos realizar a correção dessas atividades. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!